Oi, você sabia que as maiores restrições a armas em vigor no Brasil hoje foram inventadas e são mantidas pelo Exército Brasileiro e não por aqueles políticos corruptos que nós já conhecemos? Pois é, preste atenção então nesse vídeo do Instituto Defesa do dia de hoje, 8 de setembro de 2016, referente à novela já conhecida do R-105. Esse vídeo eu vou fazer de um modo bem light, bem leve, com a linguagem simples, de maneira que quem não sabe nada sobre o assunto, tanto quem não sabe nada sobre o assunto, quanto aqueles que já têm conhecimento aprofundado, possam extrair alguma informação relevante do que vai ser dito. É o R-105, o decreto 3665 de 2000, o criador dos maiores problemas sobre armas de fogo no Brasil. É o Exército Brasileiro, no comando que hoje é feito pelo excelentíssimo senhor general Teófilo, o responsável, por exemplo, por manter armas como sendo de uso restrito, a invenção de armas de uso restrito, por criar essa divisão entre atirador, colecionador e caçador. É esse comando também, não é R-105 específico, mas que inventa as distinções entre categorias de policiais, que fala por culpa deles, por exemplo, que a Guarda Municipal tem algumas armas e a Polícia Militar tem outras e a Polícia Federal tem outras. Tá tudo na mão do senhor general Teófilo. Tudo isso é culpa dele. É responsabilidade hoje do Comando Logístico do Exército Brasileiro que os policiais estejam sofrendo para ter importações de armas. Aqueles que querem adquirir, por exemplo, Glocks, não conseguem por conta de quem? Do Comando Logístico. Isso tudo fica em Brasília, lá no quartel-general, tá bom? O vídeo de hoje está sendo gravado, na verdade, porque foi publicado há pouco na página da DFPC, que é um órgão do Comando Logístico, a publicação de uma nova minuta. O texto ali está um pouco confuso, na verdade, no site, mas dá a entender que eles já enviaram essa minuta para a sanção do presidente da República. O decreto funciona assim: o Comando Logístico inventa um texto ali da cabeça dele, sem fundamento nenhum, e passa para o executivo, no caso, o presidente da República, hoje Michel Temer, que obviamente não é um grande conhecedor de arma. Então, se alguém do Exército diz, ele vai pensar, não, esse cara sabe o que está falando, e vai assinar. O que é uma grande mentira, como a gente já sabe. Todas essas informações, todas essas restrições, todos esses problemas foram inventados pelo Exército, não se prestaram ao papel devido, ou seja, criaram apenas problemas e nenhum benefício, e ainda assim foram mantidas. Mais uma vez, o papel é do Comando Logístico, do Exército. Nada tem a ver com Lula, nada tem a ver com a Dilma, nada tem a ver com o PSOL, nada a ver com a esquerda. É Exército Brasileiro, ok? Anotou bem? Exército Brasileiro. Então, essa nova proposta acabou de ser publicada e eu pensei assim, depois de alguma polêmica causada aí, em decorrência da primeira minuta que ficou uma merda, eu pensei que o pessoal dentro do Comando Logístico fosse ter um pouco de bom senso e pela primeira vez na história do Brasil fosse, portanto, escutar os anseios que são elementares do povo brasileiro, especialmente dessa parcela do povo que se relaciona diretamente com os chamados PCE, abre aspas, produtos controlados pelo Exército. Começa por aí. Então vamos lá. A cagada começa bem lá no início do texto, eles transformam em armas proibidas, adivinha só, simulacros de arma de fogo. Não é que são restritas, não é que elas podem ser compradas, os simulacros são proibidos. Simples assim. Nem a Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, proposto pelo Renan Calheiros, aprovado sob a égide do mensalão, aqueles bandidos que recebiam dinheiro do Lula para aprovar projetos que estavam de acordo com aquele plano da esquerda do Foro de São Paulo do poder, foram tão filhos da puta em proibir esses produtos. Mas imagina só, o Exército foi. Também mantém a restrição a armas de pressão, aos airsofts, afinal de contas, armas de pressão são armas muito perigosas, realmente é um assunto de interesse estratégico nacional, vale a pena mais cabelo branco na cabeça do general por conta disso. Puta que pariu, que vergonha.
Mantém ainda uma série de restrições quanto uma série de armas, de produtos classificados como restritos. Eles mantêm essa ideia de que as armas de dotação das Forças Armadas são armas de uso restrito. Isso é um problema estratégico, né? Afinal de contas, eles querem manter um poder superior a eles em relação ao brasileiro idôneo. Não sei exatamente o motivo. Ninguém está falando sobre obuseiro, ninguém está falando sobre bombardeiro, ninguém está falando sobre lança-granadas. Não, estou falando de pistolas, de carabinas, coisas nesse sentido. Mantém ainda o seguinte, eu anotei aqui, vamos lá, armas de uso restrito. As que possuam características particulares direcionadas a emprego militar ou policial. Sabe o que é isso? Porra nenhuma. Com base nesta frase, eles proibiram, por exemplo, a entrada da carabina Beretta ARX 160 do calibre 22 LR, 22 Long Rifle. Esse mesmo comando que está propondo esse novo AR-105 foi o responsável por indeferir a importação de carabina 22, sob o pretexto de que eram armas muito taticonas. Os caras não sabem nada de armas. Eles não têm nenhum respeito pelo Brasil. Eles querem que se fodam os atiradores. Eles não querem que você treine. Eles não querem que você tenha acesso à arma. O negócio deles é burocracia, é papel, é criar problemas. Também foi essa legislação, por exemplo, que impede, né, uma série de outras armas porque qualquer coisa pode ser tratada como arma de uso, abre aspas de novo, cujas características particulares não são direcionadas ao emprego militar ou policial. Porra, você consegue colocar qualquer coisa dentro desses termos. Mais uma vez, ficamos na mão lá do comando logístico, ficaríamos na mão lá do comando logístico, e a gente sabe que de boa fé o negócio está meio escasso lá dentro. Torna restritas as armas longas, raiadas, com até 407 joules, e as armas curtas até 300 joules, e não obstante, classificam ainda uma porrada de calibres como calibre de uso restrito. Puta que pariu, esses caras não aprenderam nada, esses caras não ouviram nada, eles acham que está correto como está, estão basicamente fazendo a mesma coisa que estava antes. Então o cara resolveu mexer no vespeiro, que não precisava mexer, é verdade, e o que ele fez foi jogar merda no vespeiro, porque estava ruim antes, está ruim agora. Por que vai mexer? Se não sabe o que vai fazer, comando logístico, simplesmente não faça nada. Atrapalhar é pior do que não fazer nada. Na dúvida, fica quieto. A parte da importação, que é um tema bastante relevante, está bastante confusa, na verdade. Dá margem para uma série de interpretações, sendo que o que o brasileiro quer é muito simples. Todas as categorias, todas as parcelas consultadas, com exceção da CBC e da Taurus, foram muito claras no sentido de que a gente quer importar, a gente quer escolher a arma, a gente não quer que o exército se meta, muito menos que o Ministério da Defesa se meta. Então, resta a pergunta: o que vocês colocaram no papel não é isso que está escrito. A gente quer saber do exército se vocês vão estar do lado do Brasil ou não. É muito simples. Se é diferente disso, são traidores. Se não é, se é isso aqui, então beleza, está de acordo com o que a gente quer. Esses caras mantêm a história de que a coleção, está na nova minuta da R-105, olha o tamanho da merda. Mantém a história de que a coleção, abre aspas, tem o objetivo de preservar o patrimônio histórico cultural nacional relacionado a armas. Gente, será possível que o animal que escreveu a merda desse texto seja tão burro a ponto de não compreender a diferença entre colecionismo e antiquário? Esse cara é burro. Eu falo essa bosta desde 2014 para o comando logístico e ainda não teve um filho de uma puta de um animal que conseguiu entender que coleção não tem nada a ver com antiquário. Eu posso colecionar carros novos, eu posso colecionar bebidas, eu posso colecionar seja lá o que for. Não tem nada a ver com a antiguidade. A coleção, os critérios da coleção, só quem pode fazer é o próprio colecionador. E diga-se de passagem, por que é que tem que haver diferenciação entre coleção, tiro e caça? Esses caras não entendem isso. O negócio deles é fazer burocracia, é criar problemas e não dar soluções. Eles mantêm ainda essa confusão de mistura do tiro com esporte. Gente, tiro é tiro. Não precisa ser esporte.
De acordo com os termos da portaria, o tiro é um esporte de prática formal e de rendimento. Veja só. Primeiro de tudo, isso é inconstitucional. A Constituição brasileira prevê que o esporte informal tem que ser respeitado. Então é inconstitucional de pronto. Mas não para por aí. O tiro não é apenas esporte. O tiro defensivo é importante e precisa ser treinado. Está na mão do comando logístico, mas o comando logístico aparentemente não quer que você se defenda. O Exército Brasileiro, especificamente hoje, nas mãos aqui do excelentíssimo senhor General Teófilo, quer que você morra sem ter como se defender e sem saber se defender. Porque ele não prevê da R-105 que vai assinado por ele essa chance. Digo mais, não estou falando só do cidadão comum, falo da polícia. O senhor policial, o senhor sabe lá que as academias de polícia, as instituições, não proporcionam ao senhor, por meio de verba pública, o treinamento necessário a enfrentar o caos da segurança que nós vivemos hoje. Portanto, aqueles mais interessados em fazer uma ótima prestação de trabalho, apenas compete à iniciativa privada. Isso vale para os militares também. E você quer fazer um treinamento tático, defensivo, na esfera privada. Adivinha só, General Teófilo não deixa. Ele não quer que você se defenda, ele quer que você morra, sem saber se defender e sem ter como se defender. É o que está, não sou eu que estou dizendo. Isso é o que está escrito na nova minuta do R-105. Não prevê nada disso, prevê apenas o tiro como esporte, digo mais, formal e de alto rendimento, falando em habitualidade. Esses filhos da puta querem controlar até quantas vezes eu vou no clube de tiro. Eles querem ainda que o caçador seja obrigatoriamente filiado a uma entidade de caça. Vai pra puta que pariu, né? Me faltam palavras para expressar o tamanho da vergonha que eu senti ao ler que o Exército Brasileiro, uma entidade assim pelo qual o povo tem tanto respeito, seja o responsável por escrever essa minuta. É um golpe, uma traição, é tanta sujeira que está no meio desse texto, tanta burocracia que está no meio desse texto. Não dá para acreditar que foi o Exército, aquele Exército que todo mundo aprendeu a amar, que escreveu isso. É uma vergonha, não consigo imaginar, não me concebe uma pessoa que tem uma bandeira no braço fazer um ataque direto desse contra o povo brasileiro. Mas não acabou por aí não. Os caras são baixos. O cara que escreveu isso é um cafajeste. O sujeito que escreveu isso aqui nem sequer se deu ao trabalho de respeitar o direito ao porte do atirador. Está previsto na lei e eles não querem cumprir a lei. Esses caras aqui não estão nem aí para o brasileiro. Eles estão aí apenas com a própria ascensão deles na carreira, ou seja lá o que for. Eles não cumprem a lei. É o mais elementar que se espera dentro da democracia. Depois de milhares de questionamentos e solicitações, eles não tiveram a capacidade de reconhecer explicitamente na proposta do novo R-105 o porte do atirador. Você que está assistindo, fala para mim, qual que é o adjetivo mais adequado para classificar um cara desse? O cara que sabe que o atirador tem direito na lei, mas que não prevê o atirador na portaria. Para mim, eu tenho uma série de nomes aqui na cabeça para atribuir ao sujeito desse. Fala você, deixa aqui nos comentários desse vídeo o que você acha dessa história toda. Para mim acabou. Não tem